Olá, olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje vamos falar de como construir esse nécessaire. Este nécessaire eu lancei aqui as imagens no Dedal Mágico, no Facebook e no Instagram, vocês já sabem, e agora lancei também o vídeo de como chegar até ele. Portanto, esse tamanho foi o tamanho que eu alcancei aqui por meio de tentativa, é o protótipo. Como vocês sabem, fazemos sempre uma peça que eu chamo a peça piloto, mas é basicamente, portanto, um protótipo daquilo que é efetivamente o projeto final, aquilo que é o objetivo do nosso desenho. Este nécessaire, na minha opinião, está muito bem conseguido, portanto, ele tem aqui uma estética, não só o desenho, portanto o desenho até é simples, mas também em função da estética, eu acho que está efetivamente muito bem conseguido. Para as meninas que têm mais dificuldade na costura, portanto eu vou só fazer aqui um chamado de atenção, que isto é, no vídeo eu passo diretamente, porque a minha ansiedade de ver a peça pronta era tanta que eu passei diretamente à conclusão da parte exterior, mas o que devemos fazer é, depois de fazer a colocação do fecho, tal e como eu vou explicar no vídeo, fazer primeiro a conclusão do forro. Portanto, o passo a passo que eu vou mostrar agora, portanto, a base que mostramos aqui, portanto, a montagem das laterais, a nossa base e tudo mais, portanto, deve ser feito sim, mas primeiro começando pelo forro. Portanto, montamos primeiro o forro, deixamos na base uma pequeninha abertura, mais ou menos que nos caiba à mão, para depois dar a volta ao saquito e depois é que fazemos então a montagem da nossa parte exterior. Isto para quê? Para facilitar o trabalho, primeiro que tudo, portanto, encontrar aqui uma forma de trabalhar de forma mais fácil, mas também de forma mais eficaz. No caso aqui eu utilizei o forro que estava também a utilizar para a peça, não é o mais indicado, ok? Isto é forro de poliéster e ele não tem, portanto, aqui uma adaptabilidade tão boa, à parte de que é um bocadinho transparente, portanto não tem aqui realmente o adequado ao nosso projeto, mas fizemos a experiência e já sabemos que funciona. Em relação às medidas, portanto, reparem que eu tenho também aqui um fecho metálico. Este fecho não é o fecho normal e corrente que se compram, portanto, nas retrosarias. Procurem então por fecho metálico, se assim o entenderem, por uma questão de estética, tanto o dourado como o prateado, podem conseguir então aqui a estética final do processo. Portanto, eu aqui se pusesse um fecho branco ou um fecho bege, não teria o mesmo encanto do que, por exemplo, tem este aqui dourado. Um pormenor, se vocês quiserem colocar a pegazinha, e já vou falar das medidas, não me esqueci, portanto, um pormenor, se vocês quiserem colocar a pegazinha, ao fazer a costura aqui, que vocês já vão ver à frente como é que fazemos, podem incluir uma pega ou até mesmo utilizar estas medidas para fazer uma bolsa, colocando uma pega aqui e colocando uma pega aqui, para enganchar a bolsa, já seja de correntes metálicas, seja depois do que for, ou então podem fazer a colocação das alças ao fazer a costura desta lateral. Portanto, este molde já vos permite fazer aqui uma quantidade de coisas incríveis, sempre e quando usem a imaginação. Em relação agora às medidas, é importante falar disto, portanto, eu friso sempre aqui que as medidas que eu dou são medidas de referência, são medidas padronizadas, são medidas do meu próprio desenho, mas vocês podem aumentar ou diminuir conforme aquilo que for o objetivo. Um pormenor muito importante, portanto, o que é que nós vamos fazer primeiro no desenho, para depois, no caso de vocês fazerem adaptações às medidas, saberem por que ponto é que lhe vão pegar. Portanto, muitas das dificuldades das pessoas quando fazem estas peças é: e qual é o comprimento do fecho? E que altura é que eu tenho que ter aqui na lateral, por exemplo? E quanto é que vai ser a minha base? Ok, nós primeiro que tudo vamos fazer o desenho desta parte, que é a parte lateral. Depois de termos este desenho conseguido e encontrado mais ou menos a medida que nós consideramos que é a medida positiva ou que é a medida correta para o nosso trabalho, dependendo da finalidade, se queremos meter aqui dentro algum utensílio, terá que ter pelo menos a medida do utensílio. Isto, por exemplo, já temos aqui no canal sacos para as máquinas de cozer. É um exemplo. Portanto, se vocês querem meter alguma coisa dentro, convém que o saco tenha pelo menos a medida do que vão utilizar
mais 1 ou 2 centímetros para ter ali margem para meter dentro do saco. Ok, vamos primeiro fazer o desenho então desta parte. Definimos uma medida que nós pretendamos e agora definimos a altura a que queremos que chegue o nosso fecho. Portanto, no meu caso, se não estou em erro, aqui eu subi 10 centímetros. Portanto, eu da base, que é aqui, eu queria que o meu saco alcançasse 10 centímetros. Portanto, eu daqui, desta linha base para cima, subi 10 centímetros. Não é uma medida padronizada. Portanto, eu defini que queria que o fecho viesse até 10 centímetros. O que é que eu faço para calcular então aquilo que eu preciso ter aqui, até porque preciso de duas peças, portanto uma lateral para o fecho e outra lateral, para coincidir depois aqui nesta parte, porque isto corta-se vezes 2, portanto corta-se na metade da largura. Eu defino qual é então o meu ponto onde quero que comece o fecho, dos dois lados. Convém que a medida seja a mesma para que depois coincida, portanto se subo 10 aqui, subo 10 aqui. Ok. Defini com a fita métrica em pé, vamos medir no nosso desenho todo o contorno daquilo que fica de parte a parte, portanto, dos tops que eu defini para o fecho. Faço então essa medida é o comprimento que eu preciso dessa peça aqui para o fecho. O mesmo se aplica para a base. Portanto, eu aqui na base fiz a peça independente, portanto, aqui fiz 10 centímetros pela largura que eu entender, portanto aqui tem 15 centímetros, mas vocês podem fazer mais estreito. E atenção a um pormenor, portanto aqui já vos expliquei como é que se calcula, se aqui vamos ter 15, aqui tem que ter 7,5 cada uma, com margem ou sem margem, conforme aquilo que definirem, ok? Portanto se aqui deram margem, aqui dão margem. Se são 15 sem margem, aqui são 7,5 sem margem, para cada peça, portanto aqui tem que cortar obrigatoriamente duas peças. Para a base, fazem nada mais nada menos do que a medida da nossa peça, de ponta a ponta, isto tudo no desenho, ok? E depois de ponta a ponta, e damos a mesma largura que demos aqui, ok? Se por acaso quiserem fazer como eu fiz na mala de costura, podem depois estreitar aqui no centro um bocadinho a largura, mas já vos obriga a ter um desenho mais específico e depois a fazer coincidir centros. Se são iniciantes, façam primeiro o modelo fácil e depois vão adaptando à medida que se vão ambientando depois com tudo o que é o desenho e a construção de moldes novos, ok? Basicamente, as chamadas de atenção sobre a confecção estão dadas, eu creio que não me escapou algum pormenor importante, portanto, se vocês tiverem dúvidas sobre algum pormenor que eu, por lapso, não tenha explicado, façam, por favor, chegar-me as vossas dúvidas na caixa dos comentários, justamente abaixo. Se vocês fizeram ou fazem essa necessaire, gostaram desse molde, por favor, não se esqueçam de deixar o likezinho, não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante para apoiar o meu trabalho e também não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião. Aqui gostamos de ouvir a vossa opinião. Ora, vamos então ao traçado do nosso estojo, pocket ou então necessaire. Portanto, para a nossa necessaire, vamos partir do princípio que desenhamos então a nossa parte frontal, ou uma das laterais, portanto, ou a frente ou as costas, como queiramos entender. Portanto, a parte visível do nosso necessaire. No nosso caso, escolhemos então a dimensão de 20 cm de altura por 25 de largura. E agora vamos então ver como é que chegamos aqui aos cantos redondos. Portanto, tal e como vocês podem ver aqui no enquadramento da folha branca, nós tínhamos uma peça que cabia dentro de um retângulo. Eu vou fazer a representação na folha para que vocês possam perceber então como é que chegamos aqui aos cantos redondos. Efetivamente, se ela não se mexer, ajuda mais. Ok. Agora aquilo que nós fazemos neste desenho é nada mais, nada menos do que definir a entrada dos nossos cantos redondos. No meu caso, parece-me a mim que temos 5 centímetros. Vamos só confirmar aqui que sim. Portanto, efetivamente, ok. Aqui, nesta zona, são 5 centímetros. E aqui
outros 5 centímetros. Na parte superior, marcamos 5 centímetros. E aqui nesta parte superior, outros 5 centímetros. Portanto, num dos extremos definimos 5 centímetros e no outro extremo definimos então outros 5 centímetros. E aqui, com a régua curva ou à mão, definimos então a curva da nossa peça. Como é que nós passamos exatamente a mesma curva para o outro lado? Dobramos a nossa peça, ok? Exatamente na metade, que agora, por exemplo, até nem está, mas vamos fazer coincidir. E por acaso até está mesmo no centro, vejam bem. Mesmo sem querer, fizemos aqui a coisa como deve ser. E agora aquilo que nós fazemos é, de um lado para o outro, recortar na medida que nós queríamos que ficasse a nossa curva. Portanto, ao recortar assim, eu de um lado para o outro já vou passar o desenho curvo. Se não quiser marcar os 5 centímetros do lado em que não vou fazer o corte, portanto, à partida não vai fazer diferença porque vamos fazer então aqui quase que a técnica de espelho. Vamos passar de um lado para o outro. Agora, tenho aqui aquilo que eu acho que vai ser então a minha parte exterior da peça. Eu estou conforme com as medidas, eu gosto esteticamente de como ficou. Vamos então definir o resto dos contornos. Primeiro eu defino a profundidade. O que é a profundidade? Portanto, a largura que vai ter a nossa peça em todo o contorno. No nosso caso, definimos a profundidade de 15 centímetros. Ok. Vejam que eu aqui nesta peça tenho definido base dos estojos. Como é que nós chegamos aqui? Portanto, deixem-me só confirmar que eu aqui efetivamente tenho 15, até tenho 10, portanto, é a profundidade de 10 centímetros. 15 é o outro projeto. Ok, eu trabalho com muitos projetos e às vezes confundo-me aqui um bocado. Portanto, profundidade, neste caso, ok, 10 centímetros. Vocês podem pôr a profundidade que vocês entenderem. E agora, como é que eu defino, por exemplo, a base da minha peça? A medida que eu tenho daqui a aqui, como vocês sabem, 25 centímetros, que foi aquilo que eu defini, portanto, para este desenho, 25 centímetros. Vou traçar um retângulo de 25 por 10, porque é aquilo que eu quero que tenha de profundidade a minha peça. Aqui de altura, vou escrever para não se esquecerem, são 20 centímetros. Ok? Tudo isto em centímetros. Agora, nesta peça que vocês estão a ver aqui, existe uma outra peça, que seria então já a parte que vai fazendo a montagem lateral até ao fecho. Eu estas peças cortei de forma individual, porque acho que é mais fácil para montar. Como é que eu chego à dimensão dessas peças? Portanto, a profundidade delas vai ser igual, vai ser de 10 centímetros. No meu desenho eu vou apenas definir onde é que eu quero que elas encaixem, ok? Subo 10 centímetros, no caso deste exemplo, se vocês quiserem outra medida já sabem que têm que adaptar às medidas que preferirem. Portanto, marquei 10 centímetros, ok? E tenho que cortar então duas vezes 10 centímetros por 10 centímetros. Neste caso, são dois quadrados então de 10 por 10, porque vai ser o pedaço que vou ter que costurar aqui para depois emendar na nossa base. Ok. Como é que eu sei quanto é que vou precisar de fecho, partindo do princípio que estas marcas que eu pus aqui são os limites do fecho? Portanto, se eu quero que o meu fecho venha do ponto 1 ao ponto 2, como é que eu sei qual é a dimensão que eu preciso ter? Com a nossa fita métrica em pé, vamos do ponto 1, contornando aqui o nosso desenho,
E vamos encontrar a dimensão então aqui, tanto para o fecho como para as peças de tecido onde o vamos costurar. Ora daí, eu tenho aqui 40 centímetros e meio. Portanto, 40,5 é o que eu tenho daqui até aqui, ok? Portanto, o meu fecho deve ser superior a 40 centímetros e meio, ok? Isto para definirmos então aqui como é que eu sei qual é a medida de fecho que preciso. Muito bem, precisamos então aqui de uma zona de 40 centímetros e meio e, como eu já disse, tínhamos então aqui uma profundidade de 10 centímetros. Se tudo o resto eu corto com 10 centímetros, aqui no fecho eu vou cortar os 40,5 vezes 2, portanto vou cortar 2 vezes esta medida por 5 centímetros. Portanto, daqui até aqui, eu vou ter 5 centímetros. Porquê 5 centímetros? Porque se toda a peça tem uma profundidade de 10 centímetros, aqui vou ter que ter 5 de cada lado. Como eu já disse antes, se deixarmos 10 centímetros mais margem, nesta peça cortamos os 5 mais margem. Se deixamos 1, se deixamos 2, portanto, mantém-se a margem de corte em todas as peças. Para quê? Para que não se alterem as proporções que nós demos no desenho. Portanto, se eu aqui deixar 2 cm de margem, nesta peça tenho que ter 2 cm de margem e na nossa parte da base tenho que ter 2 cm de margem. Aqui vocês podem cortar esta peça, porque eu fiz isto inteiro, mas efetivamente eu cortei por separado. A questão é que para fazer a simulação, portanto aqui 2 vezes, para fazer a simulação foi muito mais prático fazer desta forma do que se tivesse que estar depois aqui a fazer a montagem. Por isso é que estas peças estavam unidas. Mas, no caso, portanto, se vocês vão fazer as peças tal e como eu ensino aqui, vão ter então que cortar por separado. Primeiro ponto a montar, o fecho nas laterais, portanto, nesta peça, tanto o lado esquerdo como o lado direito, montamos o fecho nas duas peças, montamos o fecho nas duas peças e o forro, portanto, adicionando aqui o forro, e montamos o forro com as laterais, com a base. Esta peça é logo imediatamente a seguir ao fecho, portanto, primeiro esta coluna e depois tudo o resto, ok? Vamos então agora ver o passo a passo da montagem para que seja mais fácil de perceber este desenho. Ok, vamos então esclarecer aqui como é que nós fazemos a nécessaire. A principal questão aqui não é o molde em si, não é propriamente a montagem em si, que vamos fazer tudo isso já a seguir, mas é o recheio. Portanto, a maior parte das vezes eu frequento vários grupos de costura e vejo muitas das minhas meninas a perguntarem como é que eu faço para estabilizar então a mochila, como é que eu faço para estabilizar um nécessaire. Portanto, temos muitas opções no mercado. Temos, por exemplo, a entretela isolante, portanto, aquela que nós podemos pôr, por exemplo, nas lancheiras. Esta não é o caso, esta não é térmica. Esta é estabilizadora estrutural, portanto, ela chama-se mesmo estabilizador para bolsos ou para mochilas ou para malas, como queiram então entender. E caracteriza-se por ser então suave ao toque. Ela é muito maleável, ao contrário daquilo que vocês possam então pensar ao ver assim à primeira vista, e é então, portanto, tem esponja no centro e tem duas camadas de um outro material que é o que dá a textura, portanto, tanto do lado de cá como do lado contrário. Este material é uma espécie de uma esponjinha, ele tem uma textura e é mais fácil de costurar que a esponja propriamente dita, porque também existe esponja, é uma das opções. Outra das opções que também utilizam muito é a guata, também pode ser utilizada, portanto a guata é mais ou menos este tipo de material, mas um bocadinho mais frágil, portanto a guata também pode ser então utilizada.
Existem as entretelas de fixação com o ferro, portanto essas entretelas também se podem utilizar para estabilizar os nossos bolsos, nécessaires ou as nossas malas. E existe depois então também a opção do feltro. O feltro é a opção mais barata, portanto 1 metro de feltro anda à volta dos 5, 6 euros, isto se for comprado, portanto, com 1,50 m de largura, não aquele de papelaria, que também serve se for para peças pequenas, mas, por exemplo, o metro desta peça específica para bolsas anda à volta dos 16,10 euros, que foi como custou esta. Portanto, como vocês podem ver, existem muitas opções para fazer então aqui a estabilização de uma bolsa, mas depois temos aqui algumas questões a ter em conta. Este material, portanto, esta entretela, chamemos-lhe assim, que não é entretela, mas vamos chamar-lhe assim, para estabilizar os bolsos, tem a vantagem de poder ser lavada e seca na máquina de secar se for a frio, portanto, e pode ser então lavada na máquina também a baixas temperaturas. E vamos fazer o recorte então desta peça, portanto as peças que eu tenho aqui já são as peças do molde mais margem de costura e eu vou cortar, portanto, exatamente a mesma medida que tenho das peças neste material. E depois procederemos então à montagem para que vocês percebam que efetivamente não é um material difícil de trabalhar. Vejam que corta com muita facilidade, portanto se for esponja já dificulta um bocadinho mais o trabalho, porque eu também já trabalhei com esponja. Já fiz a verificação de vários materiais e sei, portanto, que este, em termos de maleabilidade e de facilidade de trabalhar, portanto, oferece aqui, até para iniciantes, algumas vantagens. Portanto, vejam que eu estou a cortar sem dificuldades. Atenção que a minha tesoura de picotado também é específica para tecido, portanto, não é tesoura de papelaria. Poderia ser tesoura de papelaria, ok, também corta. A especificidade de ser para tecido tem que ver com a lâmina ser um bocadinho mais robusta. Vejam que já praticamente acabamos. E eu estou a cortar próximo do meu molde, primeiro porque não vou desperdiçar o material, já vos disse o preço, vocês evidentemente já entenderam que não se pode desperdiçar material, mas também porque depois de fazer as costuras temos que recortar este material, ou seja, as margens de costura ou o excesso de material nas margens de costura deve ser retirado para depois ele não fazer demasiado volume. Portanto, é por isso que eu estou a fazer esta limpeza. Esta nécessaire eu tentei fazê-la com os excessos deste tecido, portanto só tinha mesmo um bocadinho de tecido e fiz o molde justamente para gastar este tipo de retalho. Vocês podem fazer mais pequenito ou maior, conforme aquilo que for a necessidade. Portanto, temos então aqui as peças recortadas e agora vamos à montagem em si. Ora, vamos lá então trabalhar na nossa nécessaire. Portanto, temos que recortar duas peças exteriores com duas peças de forro e cada uma delas com o nosso estabilizador de malas, que eu já falei antes, portanto já expliquei que material é este que tenho aqui. Esse nosso molde para o fecho, recortar duas vezes também no forro, duas vezes no nosso enchimento estabilizador e duas vezes na parte exterior. Portanto, aqui vocês já podem ver também que temos isto. A nossa base, uma vez no forro, uma vez no nosso recheio, portanto, no estabilizador de bolsos e também uma vez na base, portanto, no tecido exterior. E as nossas laterais, que serão os topos do nosso fecho, que já vou mostrar o fecho, portanto, também com duas vezes, portanto, para cada lateral, duas vezes no exterior, duas vezes no nosso estabilizador e duas vezes no nosso forro. No caso aqui estamos a utilizar um forro de poliéster, o mesmo que eu utilizei para fazer então o blazer, isto é, o resto de tecido
que eu utilizei para fazer um blazer, portanto vamos utilizar o mesmo material por uma questão de conveniência. Pode ser outro tipo de forro, até mesmo, por exemplo, plastificado. Em relação ao fecho, portanto este fecho não era o mais indicado, eu comprei na loja habitual por internet. A questão é que, como não vi, portanto a imagem não era perceptível, o nosso fecho, vejam que ele abre até ao final, é mais indicado para peças de roupa, como por exemplo os casacos. Mas uma vez que tem a dimensão maior do que aquilo que eu pretendia, e eu queria mesmo que fosse então aqui o fecho dourado por uma questão estética, portanto esteticamente eu queria que ele fosse de metal, mas dourado. Como não consegui, portanto, encontrar nas lojas aqui, nas lojas físicas, tive que comprar por internet. A questão é, claro, não vi a imagem porque não era perceptível também, e este fecho é então daqueles que desprendo. Uma vez que é maior do que a dimensão que eu necessito, portanto eu vou travá-lo manualmente e vou poder utilizá-lo sem comprometer o resultado. Portanto, este é o fecho que eu tenho aqui para o meu trabalho e vou ainda utilizar um vivo. O vivo é nada mais, nada menos do que um viés, portanto isto é um viés, ok? Só que tem um cordãozinho em todo o contorno para fazer então aqui um relevo. Aquilo que ficará visível será nada mais, nada menos do que o cordãozinho, portanto só esta zona é que vai ficar visível no nosso trabalho. Já vamos fazer a colocação, vocês já vão poder perceber tal como se faz. Aqui temos 1 metro de viés e aqui temos um fecho de 60 cm, que não vai fazer falta 60 cm, mas como não havia de outra medida, portanto, tive mesmo que optar por este. Ok, gente, vamos à colocação do fecho. Podemos fazer isto de duas formas. Fixar primeiro nas laterais, portanto, nos topos, ou fixar primeiro aqui na nossa lateral, portanto na nossa guia de fecho que escolhemos. Eu centrei o meu fecho única e exclusivamente para ver depois aqui a minha colocação. Não vou centrar o fecho com o centro da minha peça porque o meu fecho sobra. À partida, esta parte que é a parte que abre, portanto eu vou ter que bloquear, por isso vou efetivamente deixar de utilizar essa peça. E aquilo que eu vou fazer agora será então encarar a minha peça com o fecho, neste caso deste lado. Ok, portanto, vejam que esta é a parte central, não venho até ao limite, uma vez que eu depois tenho que passar a costura com a outra peça, que é esta peça daqui, portanto as duas laterais, e pretendo fechar. Portanto, vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui aberto, e aquilo que eu vou fazer será então fixar com alfinetes. Vejam que eu costumo ter a minha pulseirinha no pulso, hoje tenho-a no copo. Eu estou sempre a inventar. Se por acaso for mais fácil, podem abrir o fecho, ok? No caso de terem um fecho da medida, portanto, centrem o fecho à medida, tal e como eu estava a fazer antes, portanto, à medida daquilo que eu estava a fazer. Gente, não se esqueçam que se tem forro, depois temos que costurar o forro também, ok? Portanto, esta será a primeira etapa, a etapa de fixação. Se quiserem, podem fazer a primeira costura de fixação sem comprometer o resultado, não há problema nenhum. A única questão aqui seria depois passar o forro, portanto, encarar o forro aqui e depois fazer então a costura sobre o forro também para ele ficar já costurado. Portanto, a finalização começa, ai meu Deus, a terminação da peça vem sempre aqui. Portanto, o fecho acaba sempre com o forro metido. Começamos sempre desta maneira, que é para depois o acabamento não ficar comprometido. Porque eu, quando comecei, não tinha muito a noção de onde é que tinha que começar a pôr o quê, e eu lembro-me que uma vez fiz uma mochila e a última peça que eu costurei foi justamente o forro no fecho. Gente, eu vi-me e desejei-me para fazer aquele trabalho. Pronto, ao fim e ao cabo, também era um trabalho de experiência, era para mim, não havia clientes à espera, pronto, não houve assim grandes conflitos com isso. Mas, efetivamente, posso-vos garantir que uma pessoa sua, mesmo sem ter vontade. Ok, como vocês podem ver então, temos que encarar o direito do forro com o direito da nossa peça, deixar o nosso fecho
entre o exterior. No caso deste fecho até podemos tirar esta peça fora, portanto ela aqui não pinta nada. Costuramos então assim desta forma e depois é só dar a volta, fazer o pesponto à semelhança do que fazemos em todos os outros trabalhos. Vamos então fazer esta costura e depois vamos unir este mesmo lado ao nosso outro trecho de fecho. Ora, vamos lá então tratar da colocação de fechos. Para os fechos vocês já sabem que tem que ser então um pé específico, que eu por acaso não sei onde está. Pensei que tinha ido de férias, mas não, afinal está aqui. Ok. Como vocês podem ver, temos então aqui isto já alinhadinho. Vamos então agora fazer a colocação do nosso fecho. Vejam que eu tenho também o estabilizador por baixo, portanto eu não frisei esse pormenor, mas uma vez que este tecido é mais ou menos... ele é cheviote, portanto é mais ou menos parecido ao tweed, embora o tato seja menos rugoso, portanto é muito parecido então aqui ao tweed. Eu também sinceramente confesso-vos que me parece muito uma sarapilheira, não é, portanto é cheviote, é material próprio para confecção e etc, mas confesso-vos que efetivamente me lembra demasiado uma sarapilheira. Ok, vamos então apanhar aqui o primeiro alfinete. Tenham atenção agora ao costurar aqui, portanto, o fecho metálico, sobretudo os metálicos, porque se a agulha bate nele, chau a agulha já foste, portanto, isto aqui não dá hipótese, não dá segundas oportunidades. Baixem primeiro a agulha. E a partir daqui, pronto, façam a costura, guiando sempre o pé. Façam então em atenção não passar a agulha por cima do fecho, porque ao passar em cima dos dentes metálicos já vos digo que não dá segundas oportunidades. Eu sei porque já parti assim alguns, não muitos, mas algumas agulhas a fazer este trabalho, claro. Depois a fazer outros trabalhos, evidentemente também tive que ter assim um processo de aprendizagem. Porque, claro, no início a gente estraga muita coisa porque não tem conhecimento, nem de técnicas, nem do comportamento de determinados materiais. Como vocês podem ver, este enchimento é, portanto, o estabilizador, vou repetir a palavra que era para ficar mesmo, o estabilizador, portanto, é de fácil costura, não cria aqui nenhuma dificuldade, desliza na máquina na perfeição. Se por acaso tiverem alguma dificuldade com outro tipo de material que não deslize na máquina, uma das coisas que eu ouço falar é então utilizar laca de cabelo aqui nesta zona, não na zona funcional, portanto não metam laca na chapa, mas no plástico, ok? Claro, porque meter produtos químicos aqui numa zona em que vocês já obrigatoriamente, regra geral, portanto nesta máquina não, mas regra geral, vocês já têm que lubrificar. Se vão meter um produto químico alheio ao funcionamento da máquina, pode a coisa não correr muito bem, ok? Convém às vezes especificar este tipo de pormenores, senão depois avariam a máquina e vão dizer que a culpa é minha. Pronto, gente, eu posso ter culpa de algumas coisas, não é? Mas desse tipo de coisas eu acho que não. Vocês podem me acusar de criar aí o vício da costura, de vos fazer comprar tecidos, esse tipo de coisas. Ok, finalizamos. Este forro é muito transparente, vê-se tudo de um lado ao outro, sem dúvida nenhuma, mas neste caso, como não interfere, portanto, no objetivo final da peça, vai ficar mesmo assim. Ok, vejam que nós damos a volta e sobressai aqui um bocadinho de fecho. Há problema? Não, não há problema. Portanto, isto não é um fecho invisível. O objetivo deste fecho não é ficar oculto, portanto ele vai ficar à vista e justamente por isso é que escolhi então dourado, metálico dourado, para criar aqui o efeito estético que era o meu objetivo. E agora um pormenorzinho, portanto eu já tinha falado que depois de fazer a costura devíamos retirar os excessos deste material, portanto do estabilizador, para que depois não nos criem aqui conflitos, embora ele seja muito maleável.
pode criar aqui conflitos depois na hora de virar e dar formato à peça. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora chama-se a limpeza. A limpeza é nada mais nada menos do que recortar o excesso das margens de costura, portanto, desta forma, para que não me crie nenhum inconveniente na hora depois de finalizar a minha peça. Atenção que eu estou a cortar o excesso, mas não estou a cortar nem a costura, nem estou a cortar, portanto, resbés à costura. Estou a cortar curtinho, ok? Mas vejam que a costura ainda está um bocadinho mais dentro. Portanto, não comprometo em momento nenhum o trabalho que fiz anteriormente. Caso contrário, estaria aqui a trabalhar para nada, não é, gente? Portanto, façam em atenção esse pormenor. Porque às vezes a gente diz assim, agora vamos retirar os excessos. E a pessoa chega e rapa tudo. Pronto, rapa tudo e depois o tecido não tem onde se segurar e efetivamente vai descoser, não é? Portanto, eu tenho que frisar aqui as coisas umas quantas vezes para dizer tudo certinho, que é para não criar aqui complexos. Senão as senhoras depois estragam as peças e depois ainda me mandam a fatura porque vão dizer que fui eu que estraguei. Ok, estou a brincar, meninas? Estou a brincar, mas eu já sei que às vezes fazemos umas habilidades sem querer. Portanto, ok, vamos dar a volta, abrir bem esta costura, que é aquilo que estamos a fazer aqui. Podem fazer isto só depois de fazerem a costura do outro lado também. Eu agora vou fixar com um fechito, com alfinetes. Eu hoje estou um bocadinho topeira. Portanto, ok, vamos fixar aqui assim, desta forma, o material para ter o nosso fecho aberto. Vejam que aqui, aquilo que está a fazer força são unicamente os restos de tecido, porque eu, como já fiz a limpeza, já não tenho aqui o enchimento. Se ainda tivesse aqui o enchimento, o complexo ainda seria maior, portanto ainda viraria mais. Portanto, abrimos bem as nossas costuras. Abrir costuras é isto, portanto é dar formato à costura que fizemos. Eu aqui preocupo-me muito que o forro não fique para dentro, porque se eu costurar o forro e ele ficar para cá, depois ao abrir e fechar o fecho, ele vai interferir nesse movimento. Ora, como não é o meu objetivo, tenho que me assegurar de que ele se vai comportar. Por isso é que temos que o fixar então numa postura que nós saibamos que não nos vai criar algum inconveniente. O ponto de pesponto, que é aquilo que vamos fazer agora em cima, o ponto de pesponto, só agora uma chamadinha de atenção, pode ser de construção, portanto eu posso fazer um pesponto para construir uma peça, posso fazer um pesponto para vincar peças de tecido, portanto como é o caso, por exemplo, de quando fazemos um pesponto por cima de uma pinça já costurada, por exemplo, ou podemos fazer pespontos decorativos. O pesponto pode ser unicamente decorativo, portanto, regra geral, quando é decorativo, é um ponto um bocadinho mais largo, da cor que nós pretendamos, regra geral da cor do tecido, para depois criar aqui o efeito estético que nós pretendemos. No nosso caso aqui vai ser mesmo de fixação. Portanto, o que é que vai ser o pesponto aqui? Vai ser uma costura, vou baixar aqui só um bocadinho, esta peça, dá a sensação que ela está muito alta. No caso, como estamos a trabalhar com material de poliéster, portanto eu não vou passar a ferro, mas vocês podem passar a ferro para abrir as costuras. Ok, neste caso o pesponto será então larguinho, vai ser de fixação e não propriamente decorativo, ainda que também fique decorativo, mas o nosso objetivo aqui vai ser então fixar. Agora vamos fazer a fixação da peça do outro lado, isto é, vamos à mesma altura que temos o fecho aqui colocado, portanto vejam que eu vou encarar exatamente na mesma zona onde tenho o fecho do outro lado, portanto para que eles coincidam em si, as partes, digamos. Já vou abrir o fecho, agora mesmo só queria fazer então aqui a fixação. A colocação dos alfinetes é um ponto também chave, digamos assim, para um bom resultado. Se os alfinetes estiverem colocados no sítio certo, vão-nos poupar aqui trabalhos de reconstrução, porque às vezes o retrabalho é o que dá aqui perdas de tempo e, claro, tempo é dinheiro neste tipo de trabalhos, porque
o trabalho artesanal, o trabalho, digamos assim, de manufatura, leva o seu tempo, primeiro porque muitas das vezes temos uma pessoa só a fazer tudo e mais alguma coisa, que é o desenho, a construção, a escolha dos tecidos, a escolha das cores, a própria esquematização dos moldes, e depois temos a pessoa em si a fazer a peça. Portanto, ao fim e ao cabo, acabam por ser trabalhos mais caros, mais demorados, e se nós não tivermos depois em atenção aqui determinados pormenores, como por exemplo a colocação dos alfinetes, vamos fazer a costura e vamos que corre mal. Portanto, há que descosturar e estamos a perder ali tempo, dinheiro, e é tudo um desperdício. Ok, vejam como é que nós fizemos. Portanto, o fecho do lado direito para o lado direito da nossa peça. Se eu fizer desta forma, vocês já vão ver que está correto, portanto, a fixação está do lado correto. Façam sempre esta verificação antes de fazer a costura final, porque muitas das vezes a gente engana-se por lapso, porque está distraída, porque precisa de prestar atenção a outro detalhe. E depois, claro, cria aqui algumas dificuldades. Neste caso, também temos que fazer a fixação do forro, mas eu vou fazer a fixação do forro depois. Porquê? Primeiro, porque tenho este volume todo aqui e vai-me dificultar o trabalho. E assim, eu vou fixar primeiro aquilo que é o fecho em si e depois faço uma outra costura para fixar o forro no segundo lado. Tinha apenas que certificar-me que estava no sítio correto. Vejam que ainda só estamos na parte inicial, portanto, na parte de fixar o fecho. Nesta parte não precisam de vir ao extremo do fecho, uma vez que ainda vão fazer uma outra costura. Estes alfinetes que eu estou a utilizar agora são os alfinetes que eu já tinha falado antes, portanto, não sei se é perceptível na imagem, mas são os tais alfinetes que eu já tinha falado antes da marca Jabali. Não Javali, tal como nós dizemos em português, mas Jabali. É uma marca espanhola que fabrica então os alfinetes e tem a medida ideal, portanto ele tem 3 cm de comprimento e tem 0,5 mm de diâmetro, o que significa que é mesmo muito fino. E facilita bastante, sobretudo se estamos a trabalhar com materiais mais finos. É um alfinete de cabeça, como nós chamávamos antigamente, portanto estes alfinetes são bons para nos ajudar, sobretudo se não queremos trabalhar com alinhavos. Eu especialmente utilizo pouco o alinhavo, a não ser que esteja em fase de testes. Também é muito importante a fase de testes, sobretudo quando estamos a trabalhar com materiais ou peças novas. Moldes, por exemplo, quando estamos a trabalhar com peças piloto, aí sim faço alguns testes com alinhavado, mas é efetivamente mais escasso. Ok, passo seguinte, confirmar que o nosso fecho abre e fecha sem dificuldade, portanto sem impedimento nenhum, sem dificuldade, porque nós já fizemos o pespontito aqui no nosso contorno. Agora, vamos retificar estas medidas, portanto, aqui vejam que sobra um bocadinho de material, vamos retificar esta medida, a mesma medida vamos retificar do outro lado, portanto, deixar isto correto, com a medida igual. Aqui igualar as medidas é importante para que depois o nosso necessaire não fique maior de um lado e menor do outro. E agora, com esta nossa peça, depois de igualar, vamos enfrentar com o exterior e fazer a costura. Por isso é que eu disse para não costurar justo no limite, porque íamos precisar então aqui deste espacito. Fazer atenção então aqui ao cruzar, portanto, para não bater no metal e não partir a agulha. No nosso outro lado, portanto, aquilo que vamos fazer é, ou com a ajuda da agulha, passar de forma manual nesta zona, ou abrir o nosso fecho e depois nesta zona tirar os dentinhos, ou cortar aqui e tirar os dentinhos até à zona onde vamos efetivamente fazer o nosso acabamento. Portanto, para não passar com a agulha por cima de forma manual. Se preferirem com a agulha, portanto, no modo manual, com o volante, giram e fazem com que a agulha suba e desça e ela vai fazer o ponto nesta zona,
tentando evitar, portanto, o maior número de dentes possível, portanto, passar reto, de preferência na ligação dos dentes, para poder então fazer aqui a ligação da peça. Essa peça que eu tenho na mão, eu às vezes vejo perguntar nos sites, nas páginas onde eu sigo, portanto, onde eu também faço parte, vejo às vezes perguntarem como é que se chama esse material, como é que se chama esse utensílio. Portanto, isto é um abre-casas, um descosedor, que é utilizado como descosedor, mas efetivamente chama-se um abre-casas, porque é desenhado para abrir as casas dos botões depois de fazer o caseamento na máquina. Como vocês sabem, o manual requer que vocês façam primeiro o buraco, mas no caso do caseamento à máquina, portanto, primeiro vocês têm que fazer a casa. Este utensílio é para depois abrir justamente a casa do botão. Vamos então retomar aquilo que estávamos a fazer. Eu descosturei um bocadinho e agora saiu a linha para a porra. Isto às vezes não me corre mesmo bem. Ok, aqui está costurado, vejam que o nosso forro ficou aqui soltito, que é para depois costurar com outra peça de forro. E agora, do lado contrário, se tirar os alfinetes, of course, vamos ver então o resultado. Portanto, aqui parece-me que repuxou ali o tecido. Isto definitivamente há dias que a coisa está complicada. E agora aquilo que nós podemos fazer, portanto, é abrir o nosso fecho e dar um pesponto de fixação. Eu vou só corrigir aqui porque ele trilhou ali um bocadinho de tecido que não era suposto. Ok, portanto agora podemos finalizar esta parte com uma costurazinha reta, só mesmo para centralizar então aqui a nossa peça. Se preferirem, podem também, já sabem, portanto, deixar então aqui, recortar então o excesso que tínhamos de material. Eu vou só fazer então aqui uma costurinha de fixação, uma vez que temos aqui um material já um bocadinho mais grossito. É o tal pesponto, ok? Este aqui é o pesponto. Pronto, aqui temos então esta peça já fixada. E agora aquilo que nós vamos fazer é passar então à outra peça. Aqui ainda nos faltaria, portanto, fazer a colocação do forro, mas como já vos disse, portanto, isto vai ser unido tudo junto com o forro, vai ser unido tudo junto com o restante de forro que falta. Ora daí, portanto, nesta parte já não se aplica. Deste lado vamos fazer a mesma união que fizemos do lado contrário. Não se esqueçam depois de deixar então aqui esta zona com mais fácil acesso para depois poderem fazer o fecho desta zona, ok? Quero eu dizer com isto. Portanto, não se esqueçam que aqui não podem passar com um fecho, ou melhor, com a agulha por cima do fecho. Ora daí, aquilo que vocês devem fazer será passar uma costura reta até aqui e daqui para cá, portanto, fazer então outra costura. Como se fossem duas costuras definitivamente. Isto para evitar, portanto, partir agulhas, não é mais nada. Portanto, chegamos à zona do fecho e fechamos a nossa costura. E agora retomamos a nossa costura deste lado. Vamos ver se nos serviu de alguma coisa.
tentem fazer a costura reta, portanto, correto, como já tínhamos visto antes. E ok, agora aqui espalmamos, vemos que a costura está correta e podemos fazer um pesponto à semelhança daquilo que fizemos do outro lado, portanto, para fixar aqui. Atenção que, ao chegar aqui, podem então fazer o tal ponto de maneira a fixar isto. Caso contrário, portanto, do lado contrário e com um ponto manual, vamos fazer o bloqueio do fecho. Aqui eu retiro o excesso. No caso do fecho, depois de estar bloqueado, vou fazer também a retirada do excesso, mas primeiro vou então bloquear o fecho. E aqui fazemos novamente o pesponto. Ok, a minha máquina deu um nó. Chego ali e travo, ok, gente, para não passar por cima dos dentes do fecho e retomamos aqui. Ok, temos então fixadas aqui as nossas peças e agora aquilo que nós vamos fazer, aqui retirar o excessozito que não me serve para nada. Agora aquilo que nós vamos fazer é, portanto, bloquear o fecho com um ponto à mão e depois ao fazer a abertura ele obrigatoriamente já vai ter que parar aqui. Portanto, já não vai fugir daqui para lado nenhum. Primeiro por estar costurado aqui assim e já não ia fugir de todas as formas, mas ao mesmo tempo também seguramos esta peça assegurando-nos que, por alguma infelicidade, ele não vai entrar para dentro e não vai então soltar-se, que seria depois aqui o cabo dos trabalhos e a gente não quer isso. E retificar então aqui as medidas em todo o contorno. Ok, fizemos então a retificação de medida em todo o contorno, incluindo o forro, e agora aquilo que nós fazemos é marcar os nossos centros, portanto o centro da nossa parte do fecho, agora sim porque já temos a medida definitiva do fecho, e marcamos o centro da nossa parte exterior. Eu marquei com alfinetes para não fazer mais piquetes aqui no tecido. Vocês também podem fazer o quilt. Se tiverem dúvidas sobre o que é o quilt, podem ver o vídeo na caixa de descrições que eu falo sobre o tema. Portanto, vamos continuar. Já sabem que esta peça também tem duas de forro. Vamos apenas trabalhar com as partes exteriores. Porquê? Porque eu já disse que o forro vamos trabalhá-lo junto como se fosse uma outra nécessaire, portanto com as peças que nos faltam ainda a encaixar. E agora aquilo que vamos trabalhar será então esta montagem. Como eu tenho definido colocar um viés, aquilo que vou fazer agora será enfrentar o direito do meu viés em todo o meu contorno da peça, sendo que eu tenho que deixar, portanto, da forma como eu estava a fazer, não, mas se não assim. Portanto, eu ainda estava a pensar na colocação correta do viés, do vivo, perdão. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é encarar o direito da minha peça para fora, portanto, o cordão tem que ficar para dentro da peça, porque depois, ao costurar, ele vai ficar então virado assim para fora. Ora, daí eu vou utilizar uma técnicazinha e um truquezinho que eu vou explicar aqui, portanto, é o pé de fechos. Portanto, vou passar resbés aqui, portanto, muito pertinho aqui do cordãozito para o fixar e depois é que vou fazer a união desta peça com esta peça e esta vou fazer exatamente a mesma coisa, portanto, passar o vivo também em todo o contorno e só depois é que eu faço a fixação naquela peça.
Ok. Temos quase o nosso projeto pronto. Ai, como eu gosto dessa palavra. Pronto, acabado, finalizado. Adoro. Portanto, significa que temos uma missão cumprida. Neste nosso caso aqui temos então a nossa parte exterior praticamente terminada. Eu digo exterior porque o forro, portanto, tudo aquilo que é interior ainda não. E agora aquilo que vamos fazer é, nesta minha peça, tirar-lhe o forro. Portanto, eu tenho aqui a peça cortada com o forro. O forro vamos deixar de parte de momento. E agora eu vou só unir estas duas de forma a que elas não se desprendam. E agora aquilo que eu vou fazer aqui é fazer a marcação de centros. Isto vai ser muito importante, sobretudo se vocês trabalham com mochilas, portanto, não só com necessaires, mas nas bases, portanto, sacos para maternidade, mochilas, esse tipo de peças. Nas bases é muito importante fazer isto para que depois as peças coincidam. Se vocês não fazem isto, a probabilidade de fazer asneira é grande. Ok. Eu estou a marcar aqui os centros, portanto, tanto laterais como os de comprimento. Portanto, eu vou precisar encaixar a minha peça aqui assim, portanto, nestas 4 pontas. Agora, nesta minha sacola, aquilo que eu vou fazer, portanto, aqui, recordem que na base deixamos 1 cm sem costurar, ok? Eu vou voltar a repetir isto só mesmo para salvaguardar que depois não se cometem erros. Faço aqui a minha marcação de centro nesta parte. Nesta lateral vou fazer exatamente a mesma coisa. Se quiserem fazer estas marcações de centro no molde, podem. A questão é que depois, se há uma pequena variação na hora do corte, já não vai correr bem. Portanto, eu já fiz aqui a minha marcação e agora aquilo que eu vou fazer, primeiro abrir o fecho e vou dar a volta à minha peça. Cuidado com os alfinetes, ok? Eu hoje já me espetei umas 300 vezes, portanto, já estou aqui com o cuidado máximo ativado. Portanto, demos a volta à nossa peça e agora a nossa base, portanto, o nosso tecido de base com o nosso estabilizador, vamos fazer encarar com estas peças. Isto é, tenho aqui o meu alfinete de centro, vou fazer coincidir com este alfinete e fixo. Ok. Este meu outro centro, vou fazer coincidir com este meu outro alfinete e centro. Eu vou retirar estes porque estão aqui a fazer demasiado volume. Do lado contrário, portanto, eu vou centrar estas duas peças através dos alfinetes, portanto, a marcação dos alfinetes e alfineto. Já só me falta encontrar aqui, portanto, o meu outro extremo. Façam atenção que estas duas peças, portanto, não se separem. Este tecido, como não deixa escorregar e o outro tecido de baixo também adere, não tenho dificuldades. Se estiverem a trabalhar, por exemplo, com plastificados, podem já ter aqui um bocadinho mais de dificuldade. Agora, encontrei os meus 4 centros, portanto, os laterais, estes dois também sobram, que são marcação. E agora aquilo que eu vou fazer é, em todo o contorno, portanto, fixar as 4 camadas, portanto, 2 camadas de tecido e 2 camadas de estabilizador, para fechar então aqui a minha peça. Como é que eu vou fazer isto? Portanto, costurar até ao canto. Vou costurar então aqui até ao canto e do canto para lá, portanto, fazer uma outra costura. Aqui tenham em atenção, portanto, que a peça exterior fique fixada com a peça exterior, que não se veja o estabilizador do lado de fora. Portanto, a fixação com alfinetes, agora já neste ponto, é mesmo para evitar depois aqui falhos, ok? Portanto, esticam
os materiais, de maneira a que não fiquem aqui rugas nem preguinhas. E alfinetam. Caraças, os alfinetes são mesmo bons. Vamos novamente. Não sei se vocês ouviram alguma vez aquela anedota, aquelas pessoas que têm tantos piercings que parecem um coador. Portanto, no caso das costureiras é basicamente a mesma coisa. A gente pica-se tantas vezes que a gente se bebe um bocadinho de sumo agora, eu acho que ele sai todo. Pelos buraquinhos ou pelas perfurações, como queiram chamar. Isto, uma pessoa pica-se aqui todo o santo dia, pá. Ok, aqui exatamente a mesma coisa, portanto, esquininhas, tudo aqui muito bem aperaltado. Também gosto muito desta palavra, muito fina, muito chique. Ok, nesta esquininha exatamente a mesma coisa. Ok, não me sobra tecido, portanto, eu estou a fazer a verificação, a medida está correta, bateu certinho, cortei corretamente. Não vejo aqui nenhuma anomalia que preciso corrigir. Se por acaso não fizerem aquela correção que eu falei antes das laterais, o que pode acontecer é que depois, ao fazerem então aqui a costura da base, a vossa mala não vai ficar certa. O nosso forro está ainda pendente de terminar. Tirar este alfinete aqui, senão vai ser mais um para me espetar e já chega bem. Portanto, o nosso forro vai ficar então aqui para terminar e vamos costurar a nossa base. A base vamos costurá-la assim, portanto, do avesso.
Por hoje vai ser tudo. Não se esqueçam, próximo sábado temos mais um vídeo.